Bíblia. O pastor Frank me fez essa surpresa, mas o soldado de Deus, ele tem que estar preparado para a guerra em todos os momentos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia Sagrada em Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Aleluia! Esse Deus é tão maravilhoso, irmãos, que morreu por nós, morreu na cruz por nós, né? Nos deu a salvação, glória a Deus. Às vezes eu costumo dizer para minha família mesmo, que não crê, né? Não crê nesse Deus que está vivo. Eu digo para eles, graças a Deus que Jesus morreu por mim. E eles dizem assim, para que diz uma coisa dessa? Diz graças a Deus que ele morreu, graças a Deus que ele morreu por mim. Porque se ele não tivesse morrido por mim, o que seria de mim hoje? Estaria um pobre coitado sem rumo, né? Hoje eu sei quem é o alvo, o caminho certo que estou trilhando, glória a Deus. Amém, irmãos? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Pode sentar, em nome de Jesus. E aplaudo mais uma vez o Senhor, porque nós adoramos, é Ele que está vivo. Glória a Deus. O Senhor está vivo, irmãos. Glória a Deus. Às vezes as pessoas, olha, às vezes eu costumo dizer que Jesus Cristo está muito divulgado, irmãos. Jesus está bem divulgado. Você anda por aí, você vê no muro, Jesus salva. Você vê numa cédula, seja qualquer valor, você vê a cédula, tem o nome, Deus seja louvado. Você vê nos bonés, você vê no chaveiro, você vê nas camisetas, você vê na televisão, nos rádios, nas rádios, você nos DVDs, você vê nos CDs. Jesus Cristo está bem divulgado, irmãos. Glória a Deus. O povo é que ainda não parou para pensar neste Deus tão poderoso, que nós estamos sempre anunciando este Deus poderoso. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Você vê, irmãos, que pregação existe na televisão. Liga o canal, na televisão, canal 52, canal 54, canal 2, canal 20. Você vê ali, você vê homem de Deus falando do Evangelho, não é? E as pessoas ainda não pararam para pensar. O que é que está faltando no meio da humanidade que ainda não pararam para pensar? É só brincadeira, brincadeira. Glória a Deus. O que será o símbolo realmente do Natal? Nesse Natal agora de 2008, né? Muitas pessoas ainda hoje soltam fogos lá no Vila Velha. Ainda hoje comemora o Natal, não é? Mas pergunte a ele o que é que significa verdadeiramente o que é Natal. Eles não sabem. Pensa que Natal é colocar uma mesa lá fora, encher de cerveja, partir um peru e comer e soltar fogos. Esse é o Natal, o que eles imaginam que é. Mas o Natal que nós acreditamos
que nós vivemos é Jesus Cristo vivo, nasceu em nós, nasceu no nosso coração. É Jesus Cristo, Ele é o nosso verdadeiro Natal. Ele está vivo, glória a Deus. Jesus Cristo está vivo, irmãos. Ele passou 3 dias morto, mas hoje Ele está vivo aqui dentro do meu e do teu coração. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, muitas vezes eu fico pensando, irmãos, nos milagres que Jesus Cristo fez naquela época. Jesus fazia milagre, irmãos, para 5.000 pessoas ver. E as pessoas viam os milagres de Jesus. Com certeza não era só aquelas 5.000 pessoas naquele país, irmãos. Era a minoria que acreditava. Era a minoria que estava seguindo a Jesus. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. As igrejas estão de portas abertas, pregando esse evangelho, falando que o Senhor Jesus é o mesmo que operou lá na Galileia, que operou lá em Jerusalém. É o mesmo Deus, irmãos. O que está faltando no meio da humanidade é acreditar que esse Deus verdadeiramente é poderoso. Glória a Deus. Porque Ele disse: eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, e quando vier levarei para mim mesmo você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha aqui o versículo 4, como é tremendo, do capítulo 53 de Isaías. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele levou todas as nossas cargas. Ele levou nosso fardo pesado. Ele levou para a cruz do Calvário o nosso pecado. Ele se fez maldito, morreu na cruz por nós. Aleluia. Por quê, irmão? Por quê, né? Que Deus é esse tão grande? Aleluia. Que poder, que amor é esse tão grande? Você tinha coragem? Você tinha coragem de morrer por alguém? Aleluia. Você tinha coragem de dar o seu filho para morrer por alguém? Você tinha coragem de fazer esse sacrifício por alguém? Morrer por alguém? Jesus morreu por mim. Aleluia. Jesus morreu por você. Jesus morreu por você, meu amigo, que está passando aí na rua, ouvindo este som. Jesus morreu por você. Jesus está vivo. Ele só passou 3 dias morto. Aleluia, Jesus. É por isso que nós somos o povo mais alegre dessa terra. Nós somos o povo mais feliz deste mundo, irmãos. Nós somos nação comprada. Nós somos nação eleita e comprada pelo sangue de Jesus, que foi vestido ali na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Mas que esse Jesus Cristo permanece vivo. Aleluia. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, que significa nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Às vezes fico imaginando, irmãos, na encenação da cruz. Às vezes eu imagino aquela encenação da cruz de Sexta-feira Santa, que a maioria do povo faz. As pessoas começam a falar, ali aqueles personagens começam a fazer ali aquela encenação da cruz, e aquelas pessoas que não conhecem a verdade começam a chorar. E o que Jesus falou para aquelas mulheres ali que estavam chorando, quando Ele estava na cruz, perto de ir para a cruz? Ele falou: mulheres de Jerusalém, para que elas não venham chorar por Ele, mas que chorassem por elas mesmas, porque ele sabia que muitas pessoas sentiam um vazio muito grande, que Ele ia subir para o Pai, mas Ele disse que enviava o Consolador. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aquela encenação da cruz, irmãos, eu fico pensando, aquelas mulheres, aquelas pessoas choram, né? Porque vê ali aquele personagem, nem pregado não é, irmão, só amarrado na cruz, fazendo aquele personagem, e as pessoas já choram. Imagine se vesse Jesus sendo cravado na cruz. Imagine vesse Jesus sendo expirado na cruz. Sofreu
sofreu dores, irmãos. Ele sofreu açoite por nós. Ele padeceu uma morte de cruz. Ele começou a sofrer. Ele estava bem de saúde e começou a sofrer castigo por nós. Ele começou a levar chicoteada por nós. Ele levou cuspida por nós. Tudo isso foi por amor a mim e por amor a você. Aleluia. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Aleluia. Que Deus tão grande é esse, irmãos? Que Deus tremendo. Deus de poder. Esse Deus, irmãos, é este Deus que está aqui nesta noite. Aleluia. Você talvez nesse momento, não estou falando de todas as pessoas, mas alguém talvez não esteja vendo, acreditando, mas veja Ele pelos olhos da sua fé. Veja Ele pela sua fé. Jesus está aqui, irmãos, bem próximo de você. A Bíblia fala também que uma mulher sofreu 12 anos de uma enfermidade, um fluxo de sangue. Irmãos, não é brincadeira, 12 anos sofreu uma enfermidade, não é brincadeira. 12 anos sofrendo e gastando muito. Sem dúvida nenhuma aquela mulher era rica, porque ela tinha para gastar. Ela gastou com os médicos. Aquela mulher gastou com os médicos, então ela procurou médico particular. Ela gastou tudo que ela tinha para ser curada daquela enfermidade e não conseguiu. Mas quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, ela pensou logo: pronto, chegou minha solução. Aleluia. Chegou a minha vez. Basta que eu toque nas suas vestes, serei curada. Ela imaginou assim, colocou na sua mente: basta que eu toque nas suas vestes, serei curada. Aleluia. Toque nas vestes do Senhor nessa noite. Toque nas vestes do Senhor nesta noite, homem de Deus e mulher de Deus. Toque nas vestes do Senhor. Que eu lhe garanto, se você tocar nas vestes do Senhor, você não será mais o mesmo. Porque quando o Espírito Santo entra numa vida, quando o Espírito Santo entra numa porta, o diabo tem que sair por outra. Aleluia. Quando o Espírito Santo entra numa vida, ela tocou no Senhor, o Espírito Santo entrou, o diabo saiu. Aleluia. E Jesus diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre si. Aleluia. Cravou tudo aquilo. Ele cravou tudo aquilo na cruz do Calvário, para que hoje nós possamos contar a vitória. O diabo pensou que venceu Jesus quando Jesus estava ali na cruz. Ali as pessoas pregando Jesus na cruz do Calvário ali. O diabo já começou a fazer festa, pensando que Jesus ia ser derrotado ali. Imagine só que Jesus só passou 3 dias morto ali. O diabo perdeu mais uma. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! O diabo pensou, irmãos, que ele tinha perdido, que Jesus tinha perdido para ele, mas foi o contrário. Jesus ressuscitou ao 3º dia, irmãos. Ele apareceu para Marta e Maria ali, e Marta não aguentou, foram chamar, de tanta alegria foi chamar os discípulos de Jesus, que Pedro chegou também. Pedro viu o anjo do Senhor, Maria viu o anjo do Senhor falando ali, porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Glória a Deus! E por essa razão, irmãos, o inimigo perdeu. E ele sabe que a sentença dele está garantida. A sentença do inimigo está garantida. É por isso que ele é furioso. É por isso que ele tem muita raiva de mim, tem muita raiva de você. É porque ele sabe que o dia dele está contado, pastor Frank. É tão tal, irmãos, é tão tal que você está vendo aí os sinais acontecendo. Você liga a televisão, você vê só desgraça acontecendo. Você vê o jornal, não vale nem a pena você assistir o jornal perto da hora do almoço, você não quer mais nem almoçar mais, porque você só vê cena horrível, né?
Para você ver os sinais que está acontecendo em Mateus capítulo 24, fala exatamente dos sinais que está acontecendo, irmãos, e vão acontecer, porque a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! Os sinais estão acontecendo, irmãos. É filho contra pai, pai contra filho. Já ouvi hoje falando de um caso muito terrível que aconteceu. Um filho de 10 anos atirou no seu próprio pai, aqui em Fortaleza. Atirou no seu próprio pai, irmão. Um filho de 10 anos, deu 3 tiros no pai dele. Os sinais estão acontecendo, irmãos. As guerras estão por aí, irmãos. Você diz assim: ah, mas aqui em Fortaleza não tem guerra. Graças a Deus que não tem guerra. Eu provo para você que no Vila Velha tem guerra. No Vila Velha tem guerra, irmãos.